Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Que a paz esteja convosco. Que a paz esteja sobre a sua casa. Que a paz esteja sobre a sua família. Que a paz esteja sobre tudo aquilo que o Senhor te confiou. Já que o pastor me deu a intimidade, vou chamá-lo de Cacá. Até então, para mim era só Anderson. Mas eu acredito que Deus, Ele cruza vidas com propósitos. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão que aqui está. E para aqueles que nos acompanham. Ontem nós estávamos em culto, quarta nós estávamos em culto. E hoje estamos aqui e essa galerinha veio para cá também. Então glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por cada um que aqui está. Eu costumo dizer que nós nunca podemos trocar uma oportunidade por um momento de prazer apenas. Momentos de prazer a gente vai ter vários. Oportunidades podem ser únicas. E esta é uma oportunidade que Deus está nos dando, de estarmos mais uma vez na casa dEle, com a palavra dEle, em família da fé nesse lugar. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estar aqui? Eu estou muito feliz, irmãos, de verdade. Eu não sei quanto é o tempo, pastor, 50 minutos, é isso? Talvez menos, já avançamos um pouco. Amém? Como disse o nosso irmão que estava ministrando, sextou, igreja. E sextou na presença do Senhor. Amém ou não amém? Pastor, eu tenho um compromisso acabando aqui. Mas eu tenho certeza que você vai até esquecer dele, pelo que Deus já está fazendo neste lugar. Quantos são apaixonados pela palavra de Deus? E essa é uma oportunidade de estarmos com ela. Então, se desligue de tudo. O Senhor já está aqui. A presença de Deus é real nesse lugar. A Bíblia vai dizer que aonde o Espírito Santo está, há liberdade. E eu me sinto livre aqui. Como é bom estar em paz. Sabemos que estamos em um território diferente do nosso cotidiano, mas não hostil, muito pelo contrário, pastor. Eu estou muito feliz e em paz de estar com irmãos. Irmãos, diga essa palavra tão difícil nos dias de hoje, fala assim, irmão. Aleluia. Glória a Deus pelos meus irmãos, você que eu estou conhecendo hoje. Estamos no primeiro dia dessa conferência e eu fiquei com a grande missão de trazer a nós uma palavra. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. O livro já revelado. Apocalipse capítulo 2. O tema desta conferência, desde o dia que o pastor me enviou o convite, o meu coração queimou. E eu falei, Senhor, eu acredito tanto na sua soberania, que se está chegando até mim essa comissão, é porque o Senhor já tem algo a tratar. Então, traz no meu coração o que o Senhor quer falar conosco. E desde aquele dia eu comecei a buscar em Deus. E eu fui me atentar ao nome da conferência. E a palavra resgate. A palavra resgate, a melhor definição que eu encontrei para a palavra resgate é trazer de volta o que se perdeu. Eu não sei como que funciona a dinâmica aqui do culto, pastor, mas eu sou alguém muito pedagógico, eu acredito muito na repetição. Então pode ser que durante a minha mensagem, o nosso sermão, eu peça para você se direcionar a quem está do seu lado. E se porventura você, pastor, esse negócio de que fala para o irmão que está do seu lado, eu vou te dar uma dica. É bom a gente começar a se relacionar aqui na terra, porque quando nós chegarmos lá, a gente vai ter que se relacionar com todo mundo, amém ou não amém? Então já é bom a gente ter esse convívio e esse calor aqui. Então fique ligado, porque o Senhor vai falar conosco neste lugar. Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 em diante. Antes da gente fazer essa leitura, eu
acredito demais na soberania de Deus. Eu creio que o Senhor é soberano ao ponto de acreditar no que o salmista declarou a nosso respeito. Se você é um amante por Bíblia, vem comigo. O salmista declarou que antes de sermos uma substância informe, Ele já nos conhecia, e que todos os nossos dias foram escritos e determinados por Ele, antes que nenhum desses dias houvessem ainda. Então eu subentendo que dia 17 de fevereiro de 2023 já estava na agenda dos céus que nós estaríamos aqui. E eu também, pastor. Há um Deus que conhece o som dos nossos corações, e há um Espírito que nos dirige. E assim como o Espírito Santo falou ao coração de inúmeros homens de Deus, inclusive um deles foi Felipe, para ir pregar em uma determinada rua, que lá tinha um homem, um eunuco, precisando ouvir a palavra. Eu creio que esse mesmo Espírito falou no coração do seu pastor, para vir a minha pessoa, para que Deus pudesse, através, eu não vou dizer nem vaso, desse pinico que aqui está, falasse aos nossos corações. Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Então não feche a sua Bíblia depois, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Só até aqui. Por um instante, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, e a tua palavra me dá a certeza que o Senhor habita em meio aos louvores. A tua palavra também me assegura que aonde houver 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Eu sou um que quero a tua presença, e eu acredito que não seja o único. Por isso eu tenho certeza que o Senhor se faz presente neste lugar. Por isso eu quero apenas pedir algo ao Senhor, enquanto estamos aqui, que a comitiva angelical do Senhor, liberado sobre esta igreja, liberada sobre esse ministério, liberado sobre esta família pastoral, que esses anjos comecem a trabalhar a nosso favor, e que do menor ao maior, todos aqueles que aqui se encontram, os que se encontram fora do templo, aqueles que talvez cruzarem por esta calçada, que por algum instante ouvirem algo que está saindo deste lugar, sejam impactados pela tua presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E se você crê, diz amém. Resgate. Trazer de volta o que se perdeu. A segunda carta que o Senhor escreveu às 7 igrejas, em especial a igreja de Éfeso, vai retratar 3 pontos: elogio, advertência
E cuidado, o Senhor começa a sua carta elogiando aquela igreja. E quem não gosta de ser elogiado? Eu costumo dizer que um elogio tem o poder de mudar o dia de alguém. O Senhor começa a carta e Ele é bem específico nos adjetivos que aquela igreja, que aquele grupo de cristãos tinha. Uma igreja que tinha uma energia no que fazia, uma igreja que impregnava força e empenho no que realizava, uma igreja que tinha muitas obras, uma igreja que ele chega a relatar que suportava sofrimentos por causa do nome dele em questão. Sofrimentos esse que, se você estudar um pouquinho, você vai ver que a igreja em Éfeso era uma igreja que estava localizada em uma cidade idólatra. E o Evangelho de Jesus Cristo e a Bíblia que nós portamos revela um Deus que vai totalmente contra a idolatria. Então você imagina o Evangelho sendo pregado em uma cidade a qual o comércio girava em torno da idolatria. A tamanha rejeição, a tamanha perseguição que esses nossos irmãos em Éfeso sofriam. Mas o Senhor faz questão de relatar em sua carta que eles suportavam, por causa do nome dele, perseguições, tribulações e lutas. O Senhor chega a destacar que eles eram tão apaixonados pela palavra, pastor, como os bereanos de Atos capítulo 16, que quando alguém se levantava dizendo ser apóstolo, dizendo ser pastor, eles então colocavam na parede para ver se de fato eram, e descobriam que não era. Fazendo isso, eles expulsavam do meio os falsos mestres e os falsos pastores, e o Senhor se admirou disso. Então a carta começa com Deus apresentando as qualidades que nós precisamos ter quanto igreja, que esta igreja tinha. Uma igreja proativa, uma igreja viva, uma igreja em movimento, uma igreja que tinha uma liturgia ativa. Os cultos aconteciam diariamente. A máquina chamada igreja funcionava em perfeito movimento. Os seus afazeres tinham constância. Tudo que eles faziam com força, com dedicação. E talvez alguns de nós então já pode pensar, como que uma igreja dessa pode ter problemas? Qual era o problema então que essa igreja tinha? Se alguém se levantava dizendo que era pastor, logo eles, inteligentes de Bíblia, já colocavam na parede e expulsavam se não era. Eles iam contra a idolatria, eles lutavam contra tudo e todos em favor do nome de Cristo. Então qual é o problema que essa igreja viva, em movimento, eficaz tinha? A advertência que o Senhor faz a esta igreja se encontra no versículo 4. Uma igreja que enchia os olhos humanos, uma igreja que tinha uma aparência muito legal, mas que todavia não era aprovada pelo Senhor. E eu preciso te lembrar algo. A palavra de Deus vai dizer que Deus não vê como o homem vê. O homem, ele vê o exterior, a aparência, mas Deus, ele vê o coração. Deus não vê como o homem vê. O homem se encanta pelo que os seus olhos veem, mas Deus, ele não só vê, ele não só conhece, como ele esquadrinha o coração. Nós estamos aqui coletivamente prestando um culto, aonde todos nós fomos levados a uma adoração mediante as canções que foi ministrada, mas só o Senhor sabe o quão é verdade o meu levantar de mãos ou o seu levantar de mãos. Nós estamos aqui e muitas vezes nos encantamos com o que os nossos olhos veem, mas há um Deus que conhece a real intenção dos nossos corações. Então, antes de eu seguir no nosso sermão, fala para quem está perto de você com todo amor e carinho, fala assim: Deus não vê como o homem vê. Aleluias. Esta igreja, se eu apresentasse para vocês o seguinte:
Você gostaria de fazer parte de uma igreja que é proativa, de uma igreja que defende a palavra, de uma igreja que defende a presença de Deus no lugar, que luta contra a idolatria, que tem obras, que tem afazeres, que faz tudo com eficácia, com excelência? Quem não queria participar de um lugar assim? Eu também gostaria, mas todavia, a aparência dessa igreja de Éfeso estava legal, mas a sua essência estava em falta. A advertência do Senhor, logo após os adjetivos dessa igreja, puxa o tapete dela. E no versículo 4 o Senhor diz em sua carta aos nossos irmãos: contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Repita comigo: primeiro amor. O primeiro amor. Quantos se achegaram a Cristo em apenas um ano? Faz um ano que você entregou sua vida a Jesus. Faz um ano. Uou. Quantos já estão na presença de Jesus há 3 anos? Uou. Só estou vendo que estou no lugar certo. Quantos estão na presença do Senhor há mais de 5 anos? Mais de 5 anos. Aí esquece, nem vou falar 10, mais de 5, já passou de 5. Estamos no lugar certo hoje. O tema é do céu, pastor. O primeiro amor. Diga, primeiro amor. Não, mas você tem que fazer biquinho para falar a palavra amor. Fala assim: primeiro amor. Eu tenho uma advertência contra vocês. Tá muito legal, tá tudo muito bonito, mas eu só tenho uma coisa contra vocês. Vocês perderam, vocês abandonaram, deixou o primeiro amor. E aqui eu começo o nosso sermão. Repare que mesmo uma igreja tão proativa, uma igreja cheia de afazeres, uma igreja que tinha a mecânica, a liturgia em dia, uma igreja que estava em pleno funcionamento, o Senhor tinha algo contra ela. Eles abandonaram o primeiro amor. O tempo foi passando, a igreja foi avançando, a igreja foi crescendo, os afazeres também, e quando eles menos perceberam, eles já estavam numa rotina, já estavam em um ato mecânico constantemente, ao ponto de não perceberem que o primeiro amor, a essência da onde tudo começou, se foi. Talvez eles não conseguiram nem sequer perceber que aquele calor humano do começo já não existia mais. O tempo foi passando, a igreja foi crescendo, sem perceber os irmãos de Éfeso estavam tão envolvidos, tão cheios de afazeres, trabalhando tanto no reino, prestando os seus cultos, que acabaram deixando com que o amor, a paixão do começo fosse embora e a devoção não existisse mais. O amor começou a esfriar, e tudo que eles estavam fazendo não passava nada mais, nada menos do que um ato mecânico. O maior exemplo que eu encontrei para retratar a igreja de Éfeso é como um casal que há muitos anos está casado. Cadê os casados? Olha a sua alegria, irmão. Quem está solteiro, vendo a sua alegria desse jeito, levantando a mão dessa maneira, vai pensar 2 vezes para casar. Eu vou dar a chance de você mostrar para quem é solteiro que casar é legal. Vamos fazer de novo. Faz de conta que isso não aconteceu. Cadê os casados? Forçando a barra, né? É nessa hora que o solteiro vai olhar e falar assim: gente, essa é a alegria do casado. Aleluia! Casar é bom demais, irmão, ainda mais casando certo. Principalmente para nós homens. Principalmente para nós homens, que somos meio quarta-feira, 13. Eu sou apaixonado no texto que diz assim, Provérbios capítulo 18, versículo 22. Aquele que encontrou uma esposa alcançou o favor de Deus. Para alguns de nós que tem uma latinha assim, Deus prestou um favorzão.
Que se Deus não fosse bom conosco, dificilmente você estaria casado. Mas volta aqui que esse não é o tema, isso fica para um culto de casais, né, pastor? Volta. Eu costumo comparar a igreja de Éfeso como um casamento, como um casal que já se casou há muitos anos e o tempo foi passando e aquele primeiro amor foi embora. Aquele primeiro amor do relacionamento, quando começaram a se conhecer, aquela paixão, aquele primeiro amor. Lembra de quando você namorava e quando você começou a namorar a sua esposa, você conheceu ela e na primeira semana que você trocou o telefone, aquela paixão era tanta que você ligava para ela, ela ligava para você, aí a noite ia avançando e você conversava. Eu lembro que era na época do pré-pago, você gastava todo o seu crédito, aí depois arrumava um dinheiro, colocava mais um pouquinho de crédito e ligava para ele, ligava para ela, aí a noite ia avançando, mas você estava no primeiro amor e começava então aquela frescura. Ai, desliga, não, desliga você, não, eu vou desligar, não, então vamos junto, no 3, vai, 1, 2, 3, você não desligou, lembra? Quem lembra disso? É disso que eu estou falando. Aquele primeiro amor que você não via a hora de estar com ela e você não via a hora de estar com ele, que vocês saíam para comer lanche e aquela briga santa de quem ia pagar, só para mostrar que estava apaixonado. Ainda é assim hoje, gente? Não. Tá difícil pagar um lanche, né? Eu te entendo. Eu comparo a igreja de Éfeso a um casal que depois de muito tempo de casado, até continuam fiéis um ao outro. Pelos votos do santo matrimônio continuam fiéis, porque foram fiéis, Deus foi testemunha daquela união. E por causa desse temor a Deus, continuam fiéis um ao outro. Mas o amor já não é mais o mesmo. O vinho acabou, o amor esfriou, e talvez aquela paixão do começo lá do relacionamento se perdeu. Deixa eu dizer algo para você, pegando um gancho nisso, porque eu vejo muitos casais aqui dentro. Se porventura o vinho do seu casamento acabou, eu te convido a lembrar do casamento que Jesus foi e participou. O vinho também tinha acabado ali, mas Jesus tinha sido convidado. Se você já convidou Jesus para o seu casamento, o vinho pode até ter acabado, mas ele tem poder para transformar a água em vinho e restaurar novamente o vinho do seu amor. Em nome de Jesus. Volta. Assim como um casal que por causa do santo matrimônio não trai um ao outro, mas pelo amor que um dia declararam, permanecem fiéis, só que o amor já não existe mais. Assim era a igreja de Éfeso. Eles começaram com uma devoção, diga devoção. Eles tinham uma devoção pela presença do Senhor. Eles tinham um amor por aquilo que faziam. Queimavam diferente no começo, mas o tempo foi passando e algumas possíveis causas fizeram com que eles abandonassem o primeiro amor. O primeiro amor, diga primeiro amor. Algumas causas que fizeram com que os nossos irmãos abandonassem o primeiro amor. Uma delas é a rotina, diga rotina. Tudo, pastor Cacá, gostei disso. Tudo, pastor, que vira rotina, estraga. Por isso que os nossos cultos não podem ser uma rotina. Por isso que o nosso casamento não pode ser uma rotina. Por isso que o nosso trabalho não pode ser uma rotina. Tudo que vira uma rotina perde a graça. Eu preciso te lembrar que o nosso Deus, Ele é um Deus de coisas novas. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, a cada amanhecer. Todos os dias Deus tem algo novinho para mim e para ti. Então nós não podemos cair na rotina. Por isso que muitas vezes nós temos que sim mexer as coisas de lugar. Nós precisamos talvez movimentar alguma coisa diferente. Sim, porque precisamos muitas vezes comer um alimento diferente.
e já saiba o Senhor que logo o Senhor estará pregando em nossa igreja. Nós precisamos sentar e ouvir alguém que venha com algo diferente, que seja do céu para as nossas vidas, porque tudo que vira rotina estraga. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim, tudo é igual, já estou triste, você conhece o resto. Nós precisamos sair da rotina, principalmente gospel, urgente. Se você é alguém, e eu não conheço, por isso que eu vou falar, se você é alguém que faz 10 anos que senta no mesmo banco da igreja, não pastor, aqui é minha cadeira, eu já até coloquei o nome dela, e se algum desavisado sentar nela, eu te convido a começar a sentar em lugares diferentes. Você vai olhar e falar assim, gente, é a mesma igreja mesmo? Isso não foi combinado. Volta aqui. Eu te convido a sair da rotina. Talvez quanto tempo você está aqui e nem sequer tomou um café na cafeteria, nunca parou ali. Quanto tempo faz que você tem aqui? Seus filhos vão no Kids, mas você nunca foi lá ver a sala. Saia da rotina, pelo amor de Deus, principalmente no âmbito cristão. Fala para quem está do seu lado, fala assim, sai da rotina. Tudo que vira rotina estraga a igreja. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Ei, mas saia da rotina para o bem, pelo amor de Jesus Cristo. Possíveis causas que fizeram com que a igreja de Éfeso perdesse o primeiro amor. A rotina. Tudo que vira rotina estraga. Tudo que cai na rotina perde a graça. A nossa oração não pode ser repetitiva. Deve ter uma rotina sim de oração, meu Deus, mas não pode ser palavras repetitivas. Pastor, mas e o louvor brasileiro? Já percebeu que o louvor brasileiro parece que tem muitas frases que se repetem facilmente? Não é pesado cantar várias vezes a mesma coisa. Posso te falar uma coisa? A playlist do céu não muda, irmãos. Nesse exato momento, enquanto estamos aqui, estão lá os serafins, os querubins e os anjos dizendo santo, 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 santo. A gente vai acabar essa reunião, vai embora e eles vão estar lá, santo, santo. Então fala para quem está do seu lado, fala assim, adorar a Deus não é rotina. Adorar a Deus é necessidade. Aleluia. Até porque Ele habita em meio aos louvores. Possíveis causas que levaram a igreja de Éfeso a abandonar o primeiro amor. O empenho no dever versus a negligência na devoção. Eles tinham um empenho, cara, em realizar. Eles tinham uma energia no fazer, mas eles perderam o amor na devoção. Eles estavam realizando as suas tarefas, pastor, no automático. Faziam por fazer. Faziam talvez para atender às suas necessidades pessoais. Faziam suas tarefas no automático por obrigação. Já não era mais devoção. Faziam para preencher talvez a sua demanda, faziam talvez por status, realizavam as suas obras e participavam da igreja por qualquer motivo, mas já não era mais o primeiro, que era o amor, porque o Senhor diz que eles abandonaram o amor. Queridos, olhe bem para mim, a lei que nos governa é o amor. Deus é amor. A lei que nos governa é o amor. Nós estamos com a Bíblia aqui, pastor? Por favor, 1 Coríntios capítulo 13. Aleluia. Deixa o Senhor já ir falando em seu coração, porque essa é uma noite de resgate, amém ou não amém? Talvez alguns de nós caímos aqui nessa noite até no automático mesmo. Você veio, o corpo está aqui, mas o espírito estava longe, a mente já está lá fora. Eu te convido a voltar para este lugar.
1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler a palavra de Deus. A lei que nos governa, queridos, é o amor. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine, ou seja, faz muito barulho, mas o amor não existe ali. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Sofrimento sem amor é sadomasoquismo, não adianta de nada. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura o seu interesse, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier, aleluia, o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em um espelho, mas então veremos face a face. Agora o conheço por parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Agora se liga no 13. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aleluia. A lei que nos governa, queridos, é o amor. Os irmãos de Éfeso já não tinham mais o entusiasmo e o verdadeiro amor pelo Senhor. Os irmãos de Éfeso já não tinham mais o amor para com o seu Senhor e automaticamente para com os seus irmãos. Queridos, Deus é amor. Como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amamos os nossos irmãos a quem vemos? Se Deus é amor, automaticamente, quando eu estou cheio dele, eu amo facilmente. A única ausência para que alguém não consiga amar o próximo, ou seja lá o que for, só se resume em uma coisa: está faltando Deus aí. Quando somos cheios dele, nós amamos naturalmente. Então, olhe para dentro de você, faça um autoexame, como disse o apóstolo Paulo. Examine o homem a si mesmo. Eu não estou aqui para apontar o seu erro, ou muito menos te revelar o meu, mas eu tenho uma certeza: essa palavra, ela não volta vazia. E se o Senhor, na sua soberania, preparou essa noite para tratar conosco acerca do amor, por mais que estejamos envolvidos, por mais que estejamos enérgicos, por mais que estejamos proativos, só você sabe aí dentro se o amor pelas coisas do Senhor, o seu reino e os seus filhos, nossos irmãos, é real e está presente. Quem está comigo aqui? Fala para quem está do seu lado, fala assim: a lei que nos governa não mudou, é o amor. Os irmãos de Éfeso tinham tantas coisas para fazerem, que nem se deram conta que o entusiasmo pelo amor do Senhor e pelos seus irmãos foram embora. E eu nos faço uma pergunta: do que adianta eu pregar se eu não amar?
Do que adianta eu tocar se eu não amar? Do que adianta eu realizar coisas se o amor não está em mim? Do que adianta eu até ser proativo, limpar a igreja, chegar mais cedo, se eu já não tenho mais amor? Eu estou fazendo por um ato mecânico. Eu já estou tão envolvido na coisa que eu estou fazendo numa rotina. E muitas vezes naquela loucura do dia a dia, na correria, a gente até faz. Mas a pergunta dessa noite é: como está o amor no que eu estou fazendo? Às vezes nos envolvemos com tantas coisas, e eu digo coisas no sentido literal da palavra, matéria, que nós estamos tão empenhados a fazer, a realizar, que nós damos mais importância às coisas do que às pessoas. E eu quero te lembrar algo: pessoas valem mais do que coisas. Não use pessoas para ter coisas. Pessoas valem muito mais do que coisas. É um desafio para nós pastores, que lidamos com a igreja, que temos que cuidar, que temos que zelar, que temos que fazer e tal. Há muitas vezes nos dedicar o tempo ao templo, e esse tempo muitas vezes não dedicarmos em pessoas. E eu estou falando de mim. Nós precisamos fazer um autoexame nessa noite. Como está verdadeiramente o nosso amor pelo reino? E o que envolve o reino? O nosso Deus, como primeiro mandamento, e também as pessoas, o próximo ou o outro. Diga essa palavra tão difícil no século 21, diga assim: outro. Agora você vai me ajudar. Falei que era assim. Fala para quem está do seu lado, fala assim: existe vida além da vossa belezura. Como está o nosso relacionamento com o outro? Não tenho tempo, depois eu vejo, amanhã eu falo. Eu tenho pregado o pastor Anderson, Kaká, que nós não temos amanhã. E nós aprendemos isso muitas vezes na prática. Nós não temos amanhã. Se for para falar que ama, fale hoje. Se for para abraçar, abrace hoje. Se for para beijar, beije hoje. Porque o amanhã pertence a Deus e foge do nosso controle. Pessoas valem mais do que coisas, aleluia. Ei, igreja, cuidado, não confunda dever a fazeres com devoção verdadeira. Não confunda dever com devoção. A fazeres e dever é uma coisa, devoção é outra. Por favor, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu vou repetir, não custa. Cada um, em algumas versões está assim: cada um contribua segundo o que tem proposto. Tudo nasce aqui. Cada um contribua segundo o que tem proposto no coração, porque se houver boa vontade, será aceito. Então olha só, não adianta, igreja. Por isso que eu perguntei no começo, quem está em Jesus 1 ano, 2 anos, 3 anos? Porque quem está em Jesus há mais de 5 anos já tem um outro peso. Já não é mais um bebê na fé. Não adianta nós fazermos algo para o reino, ou para o Senhor, ou para a igreja, se não houver um amor verdadeiro em nosso coração. Porque se não houver boa vontade, desculpe, não será aceito. Quantos lembram de quando Jesus estava no culto? Olha só, Jesus veio no culto, gente. E Jesus estava no templo, sentado do lado do gasofilácio, lá na coletoria, lá onde depositavam os dízimos e as ofertas. E havia uma fila ali. E ali o pessoal era da moeda, classe alta, da prateleira de cima. E todo mundo vinha dizimar e ofertar. Um colocava ouro, o outro colocava prata, o outro dava presentes. Até que de repente começou a caminhar em direção ao gasofilácio uma viúva. E Jesus foi específico, era uma viúva pobre. E na Bíblia, rico é rico e pobre é pobre.
A diferença é gritante. E aquela viúva vindo, então Jesus, opa, Pedro, Tiago e João, alguns podem chamar de panelinha, eu prefiro chamar de intimidade, segura isso aí. Pedro, Tiago e João, vem cá. Observem ela. De todos que estão ofertando nessa noite, ela deu a melhor oferta. As poucas moedas que tinha, e era tudo o que ela tinha. Sabe o que eu aprendo aqui? Não é sobre a quantidade, não é sobre a quantidade dos afazeres, a quantidade do valor, o tamanho da oferta, é sobre a qualidade. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. Você pode simplesmente varrer o templo, mas fazer isso com amor, o Senhor recebe. Como você pode talvez pular, subir, descer, fazer e acontecer, mas por ato mecânico, robótico e talvez interesse próprio, não vale de nada. Essa é uma noite que o Senhor nos chama num particular, para cada um de nós olhar para dentro de si. Você vai dar uma nota para a sua devoção. O que você está fazendo? É por amor ao Senhor? É por amor à causa de Cristo? Ou qualquer outro interesse? Quem está comigo aqui? Estou encerrando. Pastor, então como que eu posso resgatar o meu primeiro amor? No começo da minha conversão eu amava. No começo da minha conversão eu era mais acessível. Eu lembro que quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu chamava todo mundo de irmão. Hoje para chamar de irmão eu penso duas vezes, pastor. Já estou calejado nesse negócio. Antes, pastor, eu simpatizava com todos que sentavam ao meu redor, mas o tempo passou, o meu amor esfriou. Antes, pastor, no começo da minha conversão eu tratava todo mundo igual. Hoje eu já trato indiferente. Ei, que bom que você está aqui. Pastor, no começo da minha conversão, eu tinha o maior prazer em fazer as coisas para o Senhor. Hoje eu faço contrariado. Tipo, tem escala hoje? Pô, que droga. Não, tem que ir lá fazer. Tem certeza mesmo? Não dá para mudar não? Irmãos, o Senhor só tinha uma coisa contra a igreja de Éfeso. Uma. Assim como o jovem rico também, por causa de apenas uma coisa, perdeu aquele momento com Cristo. Uma coisa eu tenho contra vocês: vocês abandonaram. Diga abandonar. Perceba que o primeiro amor não foi roubado, não foi tirado, eles abandonaram. A rotina entrou, os afazeres tomaram conta, e o amor já não era mais a prioridade. Pastor, como que eu faço então para resgatar o primeiro amor? Queridos, saiba que tudo que o Senhor nos advertir, tudo que o Senhor nos corrigir, Ele também vai apresentar a solução. Olha o versículo 5. Aleluia. Vamos ler o 4 para dar a introdução. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Aí ele vem então com o antídoto: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Diga princípio. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo te leve lá naquele dia que você reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo te leve lá naquele dia que a palavra entrou, queimou, e você veio à frente e entregou a sua vida a Jesus, e você saiu daquele dia da igreja e nada mais você queria a não ser a presença de Deus. Você orava antes de dormir, o primeiro pensamento pela manhã era o Senhor. Você tinha prazer na leitura bíblica, você tinha prazer em estar em comunhão, você tinha prazer de orar com o Senhor. A playlist do seu carro era só louvor. Você não via a hora de vir para o culto, acordava e lembrava: hoje tem culto, se preparava e chegava aqui feliz. Mas o tempo passou, o tempo foi passando, e talvez para alguns de nós estar aqui hoje já é pesado. Igreja, hoje é uma noite que o Senhor quer que eu e você, porque não é Ele que vai devolver o primeiro amor, nós vamos resgatar o primeiro amor. Comece aos poucos,
Ai, pastor, que bom que o senhor falou. Por causa disso, então amanhã já vou orar o dia inteiro, já vou jejuar 3 dias seguidos. Não é assim. Comece aos poucos, dia de cada vez. Volte a ler a Bíblia, volte a ter prazer na leitura, volte a ter prazer em estar com os irmãos, volte a ter prazer em ouvir louvores. Deixe o amor voltar. Quem abandonou foi nós. Eles abandonaram. Como que eu faço? Arrependa-se. E eu costumo dizer que arrependimento não é quando nós choramos, irmãos. Arrependimento não é quando a gente chora. Às vezes a emoção nos faz chorar, o momento nos faz chorar, um filme nos faz chorar, uma música muitas vezes. Arrependimento não é quando a gente chora. Arrependimento é quando a gente muda. A emoção ela é passageira. Os artifícios podem fazer com que a gente se emocione. Não é sobre uma emoção. Eu creio que nesses 4 dias, ao término dele, porque o melhor sempre está para o final, o Senhor só está abrindo hoje aqui. Eu creio que ao final desses 4 dias, você vai sair daqui novamente apaixonado pelo Senhor. Tem uma atmosfera espiritual nesse lugar, já está acontecendo. E posso te falar uma coisa profética, não sei se você crê nisso, mas toda ação terrena gera uma reação espiritual. Quando você fez a sua inscrição, quando você deu um passo de fé em estar nesse lugar, o Senhor viu dos céus e está vindo ao nosso encontro. Então fala para quem está do seu lado, fala assim: não falte amanhã, não perde nenhum dia. Pô, pastor, já estava tudo pronto para me dar um rolê, amanhã você vem com a dessa. Não falte. Arrependa-se, reconheça que você está errado e eu também. Volte a ter a humildade do começo da devoção, de quando nós fazíamos algo para o Senhor apenas com a intenção de agradá-lo, quando nós fazíamos algo para Deus apenas com a intenção de devoção em agradá-lo. Hoje talvez muitos de nós fazemos apenas pelo resultado, apenas para ter uma foto bonita no Instagram, ou talvez para que sejamos vistos. Irmãos, voltemos à essência das primeiras obras, de quando nós entregamos a vida para Cristo e nada mais importava. Eu nunca me esqueço de quando eu entreguei minha vida a Jesus, a igreja era longe, e eu lembro que eu colocava a Bíblia embaixo do braço e eu ia de a pé para a igreja, ao ponto de alguns pararem, Deus querendo me abençoar e eu perdendo as bênçãos. Daniel, você está indo para onde? Quer uma carona? Eu falei: não, cara, eu estou indo para a igreja, mas eu quero ir a pé, eu e o meu Senhor. Parece loucura, mas na época era amor. Eu não, deixa eu sozinho aqui, eu andando na rua, contemplando tudo. Eu falei: eu quero ir a pé. E Deus querendo me abençoar já. Sabe aquele primeiro amor de que, vai ter café da manhã na igreja, eu estou dentro. Vai ter culto do almoço, eu estou dentro. Vai ter culto de recém-nascido, vamos embora. É culto do idoso, estou lá também. Seja o culto que for, eu estou dentro, porque eu quero estar com o meu Senhor, com os meus irmãos, e eu amo estar nessa presença. Por que vocês acham que Davi declarou: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Estar aqui hoje é bom demais. Aonde mais poderíamos estar? E eu encerro o nosso sermão dizendo algo para você: arrependa-se, reconheça. Se o primeiro amor já foi embora, e se você hoje talvez até faz, mas é mecânico, hoje é o dia de você olhar para dentro de si, como Paulo diz: examine o homem a si mesmo. E você vai dizer na sua oração se você quer de volta o primeiro amor. Eu te convido a colocar isso em pé em nome de Jesus. Hoje é a noite que Deus preparou para resgatar a sua verdadeira essência. Sabe o que nós precisamos ser, igreja? E ter o amor do bom samaritano. Lembra aquele homem que foi pego de surpresa por ladrões
espancado e jogado naquela estrada. Quem que passou lá? Me ajuda, vai. Quem que passou lá? O levita. Era bom de levitar, mas de amar. Não. Cadê meu negócio aqui? Eu preciso louvar. Não tem tempo para isso não, gente. Não, eu tenho que ensaiar. Que cuidar de gente, que? Vambora, eu tenho que cantar. Mas tá... Não. Eu não posso atrasar o ensaio. Não estou abrindo o leque aqui para você atrasar o ensaio. Você está entendendo? Não, eu tenho outros afazeres. Não, deixa ele ali. Tudo bem, era o levita, né? Aí vem o sacerdote. O sacerdote. E pior do que o levita, o sacerdote tem a coragem de passar de lado. Aí vem quem? O bom samaritano. E você é bom de Bíblia porque eu acompanho as redes sociais da igreja, eu sei que Bíblia aqui não falta. E você sabe que samaritanos e judeus não se davam. E um cara de fora mostrou um amor que era para os de dentro ter. Desculpa a minha franqueza, não fique bravo comigo, que eu pretendo um dia voltar, se assim o pastor permitisse, Deus usar ele. Mas muitas vezes tem gente lá fora que não professa a nossa fé, mas que amam o próximo incondicionalmente, como nós deveríamos amar. Olha para dentro de você agora. Eu não sei como nós vamos proceder, pastor, mas olha para dentro de você nessa noite. Faça um autoexame e vê se o amor, aquele amor de anos atrás, de quando você se achegou a Cristo, se ele ainda é o mesmo, se ele aumentou ou se ele se foi. E deixa o Espírito Santo nessa noite fazer você queimar novamente. E acredite, perder o primeiro amor não é algo muito difícil. Jesus, após a sua morte, não demorou muito, os discípulos voltaram para a sua velha vida. Eu nunca vou me esquecer de uma mensagem de um irmão que está entre nós, nosso líder de jovens, o Rubão, quando ele pregou sobre os caras que estavam na estrada de Emaús. Eles estavam com o Senhor do seu lado, o coração até queimava, mas eles não se permitiram desfrutar da presença. Nós estamos caminhando com Ele, nosso coração queima muitas vezes, mas não nos damos o trabalho de ceder à vontade dEle. Então, em nome de Jesus, nessa noite, olha para dentro de você, deixa o Espírito Santo que aqui está tratar no seu coração. Como é que está o seu amor pelo reino? Como é que está o seu amor pela causa de Cristo? Como é que está o seu amor pelos irmãos? Irmãos, independente de ser da nossa igreja, não é sobre isso, pastor, o senhor está me entendendo? É sobre ser do mesmo reino. Eu acredito na multiforme graça de Deus. Vai ter igreja de todos os jeitos, o machado é o mesmo, irmão, cada um corta de um jeito, mas é meu irmão. Por que eu não posso andar com o Senhor? Porque eu não posso estar aqui, o Senhor não pode estar lá? Por que o Everton não pode estar tocando aqui? Por que o outro não pode? Por quê? Se nós somos irmãos do mesmo Pai. Olha aqui para mim, antes da gente orar. Como é que está o seu amor por alguns que são de fora do seu convívio? Eu quero orar por mim e eu quero orar por você. Aí no seu lugar, é você e Deus, irmãos. Começou a conferência Resgate, e o melhor significado da palavra resgate que eu encontrei é trazer de volta aquilo que se perdeu. É só a primeira noite e o Senhor já está em nosso meio. Oh, glória! Aí no seu lugar mesmo, fale com Deus. Olha para dentro de você. Talvez você é até alguém proativo na igreja, alguém de destaque, mas é mecânico, é automático. Eu costumo dizer que nós pastores, se nos tirarem o púlpito, será que essa mesma
intensidade de preparar um sermão vai permanecer em nós para pregar na rua, na casa de alguém? Ou será que nós estamos apenas preocupados com o altar? Será que nós que cuidamos de grupos, seja ele pequeno ou grande, impregnamos a mesma força? Fazem 5 anos que eu estou pastoreando e 15 que eu estou na fé. E eu lembro quando a primeira vez me foi dada a oportunidade de ministrar em uma reunião e liderar uma galera de jovens lá no bairro Vila Formosa. Na primeira reunião, pastor, sabe quem estava? Eu, a minha esposa e o meu filho. E eu abri o culto, fiz oferta. Eles não ofertaram naquele dia não, mas já se consertaram. Eu abri o culto, cantamos o louvor e eu preguei para eles. No segundo sábado tinha uma pessoa e eu preparei a mensagem, preguei para eles. Segundo sábado 3, 4, 5 e aí foi acontecendo. Mas todos os dias eu oro, Senhor, independente de números de pessoas que estejam ouvindo o meu sermão, que a mesma intensidade de 15 anos atrás seja a mesma hoje. Eu não quero ter um sermão eloquente para 200, 300 pessoas e quando tiver um grupinho de 3, eu simplesmente falar qualquer coisa. Não, o amor tem que ser o mesmo. Aí no seu lugar, fale com Deus. Senhor, Espírito Santo de Deus, Tu és o Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se enquanto esse sermão era pregado, nossos corações queimavam, se os nossos pecados foram denunciados nesse sermão, se olhamos para dentro de cada um de nós, e por mais ativos que estejamos aos olhos humanos, estamos longe de Ti nessa noite, nós decidimos resgatar o primeiro amor. Faz queimar de novo, Senhor. Eu oro a oração do profeta Abacuque: renova a Tua obra no meio dos dias, renova a Tua obra nos anos, nos dias de hoje, e faz de novo. Que o amor pela igreja não se esfrie, que o amor pela causa de Cristo não se esfrie, que o amor pelas pessoas que o Senhor nos deu não se esfrie. Independente de congregar conosco, independente de ser da nossa ilha gospel, independente de qualquer coisa, que o amor de um para com o outro não se esfrie. Senhor, de todas as Tuas promessas, existe uma que eu oro e peço ao Senhor que não se cumpra na minha vida, e que essa promessa também não se cumpre nesta igreja. A promessa que diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriará, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos, mas não de todos. Ainda que a iniquidade se aumente, ainda que o amor de muitos se esfrie, que o nosso não venha esfriar. Que cada culto possamos estar vivos, dispostos, que o nosso coração queime em poder fazer em amor aquilo que o Senhor nos confiou a fazer, seja no abrir da porta da igreja, seja na limpeza, seja no louvor, seja na palavra, seja na recepção, aonde o Senhor nos plantou, que nós possamos resgatar o verdadeiro amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que cada homem e mulher que passarão esses 4 dias na Tua presença, ao término dessa conferência, saia daqui totalmente impactado, envolvido totalmente, Deus, no sentido literal da palavra, possuído pelo Teu Espírito Santo, ao ponto de procurarem os seus pastores e dizer a eles: pastor, queremos servir, queremos dar frutos, e a igreja crescerá, e as pessoas saberão que este lugar, a comunidade Amor e Graça, é um lugar aonde o que prevalecerá é o amor ao Senhor. Nós declaramos sobre este lugar que falte qualquer coisa menos o Teu amor.
Nós abrimos mão, ó Deus, nós abrimos mão de todos os recursos humanos, de tudo que for humano, em favor do teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus.